Fala galera, beleza? André Darugo aqui para mais um vídeo. Hoje eu separei para vocês as 20 funções que eu mais gostei do iOS 13, tanto para o iPhone quanto para o iPad, no sistema chamado iPadOS, mas eles compartilham aí muitas dessas funções e eu quero comentar para vocês, portanto, as que eu mais gostei. Não significa que são as melhores, algumas coisas eu até já falei em vídeo aqui, mas sempre vale ressaltar se você não assistiu os vídeos anteriores. Vamos lá, a primeira coisa que eu mais gostei, evidentemente, é o Dark Mode. A gente tem um vídeo falando totalmente sobre isso no canal, mas comentando brevemente, ele possibilita você usar o sistema com tons escuros ao invés de tons claros. Isso vai beneficiar principalmente aquelas pessoas que têm o iPhone X ou superior, porque ele utiliza a tela OLED, ou seja, os pixels que estão pretos são na verdade pixels desligados, fazendo assim que você possa economizar energia. Uma das coisas que eu adorei no iOS 13 é o novo indicador do volume. Você lembra que no iOS 12 ou inferior ficava um bloco assim grandão quando você aumentava e diminuía o volume? Agora foi adaptado para o lado do celular, assim você fica com a tela toda livre e aparece ali um menuzinho informando o volume mais alto ou mais baixo. De acordo com como você vai apertando, aquela barrinha fica ainda mais fina, como você pode observar aí na imagem. A terceira coisa que para mim é uma boa novidade, talvez para outros não tanto, dependendo aí de como é que é o seu pacote de dados, é que a partir de agora não existe mais limite de download de aplicativos através das redes de celular. Para quem tem um bom plano de dados, eu por exemplo tenho 8 GB, não é nem muito, mas também não é nem pouco. Eu acredito que os 8 GB aí durem bastante e se eu estiver na rua e quiser baixar um aplicativo que pesa, sei lá, 500 ou 800 MB, não tem problema nenhum, porque eu sei que eu vou ter capacidade de utilizar os dados. Antes estava limitado e agora você não tem mais essa limitação. O quarto ponto é que a otimização da bateria agora está melhorada. O iPhone vai se adaptar à sua rotina de uso e vai aprender quais são os aplicativos que você utiliza mais. Dessa forma, ele vai conseguir economizar bateria, porque ele vai priorizar aqueles aplicativos que você utiliza mais, ao invés de permitir que aconteçam tarefas em segundo plano e outras coisas parecidas que consomem bastante energia, por mais que você não esteja utilizando muito aqueles aplicativos. Sendo assim, é muito possível que a bateria comece a durar mais a partir do iOS 13. O quinto ponto é algo que fica muito bonito no papel, mas na beta número 1 ainda é um pouco contestável. A Apple falou que os aplicativos vão abrir até 2 vezes mais rápido em comparação com o iOS 12. Os usuários que já têm acesso à beta número 1 estão informando que isso é uma meia verdade, pelo menos por enquanto. Alguns aplicativos sim estão sendo abertos mais rápidos, outros a velocidade é a mesma e alguns inclusive estão abrindo um pouco mais lentos. Isso pode acontecer porque é uma beta número 1. Lembre-se que a Apple ainda vai trabalhar bastante antes dessa versão chegar a ser a versão final. O ponto número 6 é bastante interessante porque a Apple anunciou que as atualizações dos aplicativos vão ficar até 60% mais leves. Sendo assim, você gasta menos dados para fazer o download se estiver na rede de celular, ou também baixa mais rápido se estiver na rede Wi-Fi. O sétimo ponto é bastante parecido com o anterior, mas dessa vez gostaria de falar para vocês que os pacotes de instalação dos aplicativos, não as atualizações, mas a primeira instalação dos aplicativos, vai ficar até 50% menor, segundo a Apple, e isso tem os mesmos benefícios do ponto anterior. O ponto número 8 é realmente interessante. A partir do iOS 13, a central de controle vai ser um pouco mais inteligente. Você vai poder fazer ali tarefas que antes eram impossíveis e são coisas muito simples que vão ajudar bastante no nosso dia, como por exemplo, que você possa selecionar uma rede Wi-Fi diretamente pela central de controle ou que você possa selecionar um dispositivo Bluetooth também pela central de controle. O ponto número 9 é excelente, é realmente incrível, mas não vai ser uma realidade tão rápido para os brasileiros. A Apple começou a implementar, a partir do iOS 13, um sistema ao estilo Street View no seu aplicativo de mapas. Eles prometeram que até o final do ano devem passar por todo o território norte-americano e a partir do ano que vem vão começar a expandir para outros países. Vamos então esperar que essas novidades cheguem
ao Brasil, mas isso pode demorar algum tempo ainda. O Street View vai sempre estar disponível a partir de agora, se você quiser baixar agora mesmo o Google Maps, mas é interessante contar com opções, principalmente sendo um aplicativo nativo. O ponto número 10 é fundamental. Eu adorei a novidade de que agora o editor de fotos também vai poder editar vídeos. Isso possibilita que você coloque todos os filtros que temos ali na galeria, que faça todos os ajustes de brilho, de cor, saturação, todos os que estão disponíveis para as fotos, agora vão estar disponíveis também para os vídeos. Isso também permitirá que você gire os vídeos, por exemplo, se você filmou de pé, girar para que ele fique deitado, assim poder visualizar melhor no computador ou numa televisão, e também permite que você faça um crop, um corte. Talvez você quer botar um vídeo na rede social, pode cortar ele quadradinho, da forma que você deseja, e isso facilita muito o dia a dia do usuário. O ponto número 11 também é bem legal, principalmente para quem gosta de karaokê. Eu coloquei aqui como se fosse uma função karaokê, mas a Apple não chamou ela desse jeito, mas a partir do iOS 13, tanto iPhones como iPads e a Apple TV, utilizando o Apple Music, vão ter uma função de mostrar as letras das músicas de forma sincronizada. Sendo assim, se você curte e der uma cantada, pode acompanhar o seu dispositivo acompanhando a letra ali em tempo real, de acordo com a voz da música em questão. Outra das novidades que eu adorei é o novo teclado ao estilo SwiftKey. Isso é muito bacana, não é uma coisa que você não tinha acesso realmente, porque já faz um tempo que a Apple liberou teclados de terceiros, mas ao vir nativamente, eu acredito que seja uma boa adição, porque muitos usuários não sabem como instalar teclados. Sendo assim, a partir da nova versão, você vai poder deslizar o seu dedo para escrever, uma função realmente muito boa que eu venho utilizando há muito tempo em outros aplicativos, como por exemplo o Gboard, que até hoje é o meu teclado favorito. Vou deixar um card aí também para você ver a minha resenha sobre esse teclado que é gratuito. O ponto número 13 é uma coisa muito básica, mas que a gente teve que esperar até 2019 para poder ter no iPhone e no iPad. Trata-se do gestor de downloads. Finalmente a Apple vai colocar um gestor de downloads dentro do aplicativo do Safari. Eu até dou risada porque realmente o Android já tem isso desde a primeira versão. E é terrível que a Apple demorou até agora para poder implementar uma coisa tão básica. Eu acho que a Apple está se dando conta de que ela precisa escutar mais os seus usuários. E ela tem se mostrado muito atenta a esses comentários, principalmente no novo iOS 13. Até então ela estava meio ditadora, dizendo assim, a gente sabe mais do que você, o que você precisa para poder utilizar o aparelho. Graças a Deus isso vai mudando e a partir do iOS 13 a gente espera que mais e mais funções que os usuários peçam possam ser implementadas. O ponto número 14 eu gostei muito também porque eu gosto muito de videogame. Eu tenho um PlayStation e também um Xbox. Portanto, eu adorei a novidade de que o iPhone, o iPad e também a Apple TV vão aceitar os controles do PlayStation 4 e do Xbox One para os seus jogos. Isso vai abrir um leque de possibilidades para que você jogue jogos de corrida, jogos de luta ou até mesmo os jogos de aventura de forma muito mais simplificada com os melhores controles que existem no mercado. A gente não precisa comprar um controle extra que seja compatível com o padrão exigido pela Apple. Esses controles são excelentes e podem ser utilizados a partir do iOS 13. O ponto número 15 trata-se de outro assunto que eu já falei num vídeo aqui no canal, vou deixar o card para você acessar. Mas a partir do iPadOS 13 você vai poder utilizar um mouse juntamente de seu iPad. A função ela fica um pouco escondida lá dentro do menu acessibilidade. Sendo assim, você vai lá, ativa e pode parear aí o seu mouse Bluetooth ou até mesmo o Magic Trackpad. Vale lembrar que não é exclusividade para os mouses da Apple, você pode parear aí qualquer outro dispositivo, até mesmo por USB. Eu só vi até agora o pessoal utilizando via Bluetooth, mas tenho entendido que através do adaptador você vai poder utilizar um mouse com fios. O número 16, eu acho que vai dar uma boa nova vida ao iPad, são os widgets na tela inicial. A Apple sempre evitou a utilização de widgets. Ela até mesmo falava mal sobre isso durante um tempo aí em relação ao Android, que consumia recursos, que fazia os dispositivos ficarem lentos, mas a partir do iPadOS 13 você vai poder ter uma tela inicial
com esses widgets ali, widgets interessantes e organizados por você, com os dados que você acha que são relevantes para ter sempre à mão, para ter sempre à vista. A número 18 também se trata do iPad. A partir do iPadOS 13, o Safari vai ser basicamente tão poderoso quanto o Safari do Mac, ou um outro navegador comum e corrente aí como o Google Chrome, etc. Ele vai ter as mesmas capacidades de processamento das páginas, sendo que até mesmo vai ser possível utilizar aplicativos online, como é o caso do Google Docs. Tem outra coisa que vai ser fenomenal, principalmente para aquelas pessoas que ainda utilizam pendrives. A partir do iPadOS 13, o iPad vai aceitar a conexão de dispositivos externos. Utilizando o adaptador, você vai poder conectar pendrives, discos de armazenamento externo, como SSDs, HDs, enfim, memórias, como por exemplo SD. Vai ser possível que você conecte esses dispositivos e tenha acesso aos seus arquivos. Você pode reproduzir a partir deles, pode enviar arquivos para eles e também pode baixar os seus arquivos, como por exemplo o cartão de uma câmera, importar de forma rápida todas essas imagens para o seu aparelho. O ponto número 20 também ficou bem interessante, trata-se do Sidecar. O Sidecar é uma função que vai permitir que você utilize o seu iPad como segunda tela do Mac. Mas não fica por aí, não é somente uma segunda tela para ter um espaço de trabalho maior. Ela vai ser interativa, então é excelente para as pessoas que têm aí uma mão artística e gostam de fazer caricaturas, desenhos, enfim, que tem uma mão mais para esse lado artístico. Utilizando a Apple Pencil, você vai poder transformar o seu iPad em uma mesa digitalizadora para o Mac. É claro que o iPad já podia ser utilizado dessa forma, mas o mais interessante é que agora ele vai funcionar com o Mac, ou seja, você vai poder utilizar aplicativos completos como o Photoshop, como o Illustrator, enfim, entre outros. Agora chegou a hora de a gente falar sobre o suporte da nova atualização. Tem gente que vai ficar chateado, principalmente com o comentário que eu vou fazer ao final. Vamos lá. No caso dos iPhones, todos os iPhones a partir do iPhone 6S vão ser compatíveis, incluindo o iPhone SE, ok? Os iPads vão ser compatíveis todos os que são iPad mini 4 ou superior, iPad Air 2 ou superior, e aí que vem o caso que eu falei da controvérsia, porque o iPad mini 4 ele tem hardware idêntico ao iPhone 6 e ele vai ser suportado. Já o iPhone 6 fica de lado por opção da Apple, não é por questões de hardware, já que, como eu falei, o processador desse iPad é idêntico em velocidade. Porém, aparentemente a Apple está dando suporte a esse iPad mini 4 porque ele ficou sendo vendido até março do ano 2019, ou seja, alguns meses atrás ele ainda era vendido. Já o iPhone 6 faz muito tempo que parou de ser vendido, então é lógico que a Apple vai dar uma cortada para as pessoas se obrigarem a comprar novos dispositivos. Fica aquela discussãozinha sobre a obsolescência programada, não? Se o iPad mini 4 funciona, por que o iPhone 6 não? Né, Apple? Bom, pessoal, ficou até aqui a minha lista com as 20 novidades que eu mais gostei. Gostaria de saber quais novidades você gostou também. Digita aí embaixo nos comentários, não custa nada. Também, se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha que ajuda a divulgar o vídeo, porque o YouTube entende que ele é relevante para a comunidade. Compartilha ele aos seus amigos e se inscreve no canal. Um grande abraço, tchau!